eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa, e que o Johnny Cash foi um artista extremamente famoso e que inspirou vários outros artistas que vieram depois, não é exatamente uma novidade. E talvez você saiba também que ele ficou conhecido por fazer diversos shows dentro da cadeia e até mesmo gravar discos por lá, virando uma espécie de representante dos presidiários, mesmo sem ter passado mais do que uma noite na prisão. Mas você sabe como isso aconteceu e como essas coisas ajudaram a revelar um grande artista que estava preso e viria a se tornar um grande expoente de um novo estilo musical que viria a aparecer? Caso não conheça a história ou queira saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, Johnny Cash foi um cantor e compositor de country e gospel norte-americano que deu uma bela passada pelo rockabilly, que ficou conhecido nos anos 50, fazendo muito sucesso com músicas como I Walk the Line, Ring of Fire, Get Rhythm, Falsos Prison Blue, Men in Black e por aí vai. Exemplos não faltam, né? Hello, I'm Johnny Cash. Acontece que ele também ficou conhecido por outros motivos e polêmicas até. Isso porque conforme a sua carreira foi crescendo, ele foi aumentando também o uso de drogas e álcool, ficando extremamente viciado nessas coisas, fazendo com que por anos aí ele tivesse comportamentos mais explosivos e violentos até, o que o ajudou a ganhar fama de fora da lei. Because you're mine, I walk the line. Mas o seu carisma, que era muito grande, fez com que isso fosse visto ali pelos fãs, né, de uma forma mais romantizada e até bem vistas mesmo por algumas pessoas. Mas enfim, o Homem de Preto, né, como ele ficou conhecido por somente usar roupas pretas, foi um verdadeiro fenômeno em sua carreira por cerca aí de uns 20 anos para mais. Tanto que até os anos 70 ele continuava aí muito em alta e fazendo muito sucesso. Coisa que fez ele ser um dos artistas mais vendidos de todos os tempos, vendendo aí mais de 90 milhões de cópias em todo o mundo. E assim também a ser um dos raros cantores a ser incluído tanto no Hall da Fama do rock como no Hall da Fama do gospel. Além de ter ganhado uma cinebiografia chamada Walk the Line, lançada em 2005, que também fez bastante sucesso na época. E outra coisa que também marcou muito a sua carreira foram seus vários shows na cadeia, feito para os detentos mesmo. Coisa que fez ele ser conhecido ali como uma espécie de representante dos presidiários, fazendo aí mais de 30 shows para essa população e até mesmo gravando discos por lá. Isso sem ele ter passado mais do que uma única noite na prisão, apesar dele ter sido preso por 7 vezes. Mas esses crimes aí que ele cometeu foram considerados apenas como pequenas contravenções. E essa questão aí dos shows na cadeia começou lá em 1958, mais especificamente no dia 1º de janeiro. Isso porque foi nesse dia que ele fez a sua primeira apresentação na prisão de San Quentin, na Califórnia, já que ele estava participando de um festival que foi organizado, né, claro, pela administração da penitenciária, feito ali para entreter, né, os internos de segurança máxima, justamente aí na virada de 1957 para 1958. E nessa época ele já tinha lançado o seu primeiro disco, que foi o Johnny Cash and His Hot and Blue Guitar, e já fazia bastante sucesso com músicas como I Walk the Line e Folsom Prison Blues, que também falava sobre ser preso. My mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. Assim, quando ele tocou essas músicas nessa apresentação, a galera de San Quentin foi ao delírio, o que animou também, é claro, ao próprio artista. E foi então vendo isso e o clima ali gerado pela galera que ele decidiu por fazer isso por diversas e diversas vezes em sua carreira, tocando então novamente na prisão de San Quentin em 59, 60, 63, 69 e 77. Sem contar que ele ainda tocou também na penitenciária de Folsom lá, que dava nome a uma de suas canções, e em várias outras, tá? Sempre tendo um público ali de cerca de 3.000 pessoas e com os presos virando verdadeiros fãs dele. E com o Johnny Cash por diversas vezes dizendo que os encarcerados eram uma das plateias mais animadas que ele já tinha visto. E assim então uma coisa foi levando a outra, né? Com ele chegando a gravar vários discos nesses ambientes, criando ainda mais aí uma identificação com os detentos. E o primeiro deles foi em 68, o At Folsom Prison, que foi gravada na prisão de Folsom, e que inclusive conta com a música Greystone Chapel, que foi composta por um interno de lá, e falava de uma capela que ficava na prisão. There's a Greystone Chapel here at Folsom.
Logo em 69, então, saiu At San Quentin, que foi gravada na prisão de San Quentin. Em 73 foi lançado Pa Österåker, gravado na prisão de Österåker, lá na Suécia. E por último, em 2003, dias após a morte do cantor, foi lançado o seu último álbum ao vivo, o A Concert Behind Prison Walls, que retrata ali uma performance que ele fez na prisão do Tennessee lá em 74. Com isso tudo, então, ajudando ele a criar e a manter cada vez mais essa imagem de fora da lei. Com ele, inclusive, criando aí um novo subgênero do country, que foi chamado de Outlaw Country, ou Country fora da lei, né? Com as músicas aí, então, falando mais também sobre a vida de um bandido ou de um preso e por aí vai. Mas essas apresentações aí feitas pelo Johnny Cash nas prisões foi ainda mais importante para um outro estilo musical e faria com que um outro artista ficasse extremamente famoso. Mas pessoal, rapidinho chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, beleza? Bom, com certeza vocês lembram que eu tava falando aí que o Johnny Cash fez uma série de apresentações na cadeia de San Quentin, certo? Pois é, em uma dessas apresentações, provavelmente a de 59 ou a de 60, um dos detentos que estavam lá era um jovem de apenas 20 anos chamado Merle Haggard, que nesse momento estava lá porque ele cumpria a pena por roubo. E esse jovem, ao ver aí então a apresentação do Johnny Cash, decidiu que ele mudaria de vida e se tornaria também um artista de country. Claro que se inspirando muito ali no artista que ele tinha visto em cima dos palcos, né? Inclusive, certa vez aí ele chegou a dizer que uma das coisas que fez ele começar a pensar nisso, além das músicas que ele tocou, é claro, era a própria atitude do cantor em si, que ele considerava como sendo a certa, pelo menos pro público que estava dentro da cadeia, né? Já que ele chegava lá mascando chicletes, parecia arrogante e mostrava o dedo do meio pros guardas da prisão. Portanto, fazendo ali as coisas que os detentos queriam fazer, né? Assim, então, foi logo depois de ser liberado aí da prisão de San Quentin, né, em 1960, que Merle Haggard voltou à sua cidade, chamada Bakersfield, que também ficava ali na Califórnia mesmo. E por lá ele arrumou um emprego e já lançou a sua carreira como artista de country, passando a se apresentar em lugares por lá para meses depois já começar a gravar o seu primeiro disco. E até aí tudo bem. Acontece que nesse mesmo momento estava se desenvolvendo muito ali na região, muito por causa de Wayne Stewart, aquele que se tornaria um novo estilo musical dentro do country, que foi chamado de Bakersfield Sound, ou o som de Bakersfield, que tinha influências de rock and roll, trazendo também ali instrumentos elétricos e com fortes batidas ali ao fundo, né, tipo um bumbo e tal, sendo muito influenciado pelo country rock e também pelo outlaw country, que eram justamente os estilos que o Johnny Cash tocava, surgindo também como um contraponto ao chamado som de Nashville, que tinha ali uma produção musical mais elaborada e trazia som de orquestra e que também estava ganhando bastante força nesse momento. Eles estavam meio que rivalizando ali, apesar de ambos serem subgêneros do country. E assim o Merle Haggard acabou então indo aí mais para esse lado do Bakersfield Sound. Com isso, foi já em 1962 que ele lançou o seu primeiro disco, chamado Sing My Heart Out, já com muita influência aí desse novo estilo que aparecia, né? Mas não conseguiu fazer muito sucesso nesse momento, tá? O que aparentemente já era esperado, já que eles somente imprimiram 200 cópias do álbum. Acontece que o disco acabou sendo suficiente para ele ser notado ali no meio e na cidade dele. Assim, foi nesse mesmo ano que ele foi convidado para se apresentar ali no show do criador do som de Bakersfield, o Wayne Stewart, e por lá ele ouviu a música Sing a Sad Song e pediu permissão para gravá-la. Coisa que ele fez, gravou então a canção e fez ela se tornar um verdadeiro sucesso nacional em 1964. Com então o país inteiro já passando a conhecer Merle Haggard. Então foi aproveitando aí todo esse sucesso que já no ano seguinte, 1965, ele lançou o seu segundo disco, o My Friends Are Gonna Be Stranger, e com esse sim já indo muito bem, né, como vocês devem imaginar. E assim então também já consolidando a sua carreira. Depois disso ainda vieram muitos outros álbuns e muitos outros sucessos, com ele se tornando um dos maiores nomes do country, inclusive se encontrando por diversas vezes aí com o seu ídolo, o Johnny Cash. E assim, né, apesar dele não ter sido o criador do som de Bakersfield, ele junto com o Bucky Owens foram considerados aí como os mais importantes e maiores nomes do estilo musical.
Pra vocês terem ideia aí do tamanho do sucesso dele, ele e as suas letras que falavam da classe trabalhadora, né, que meio que virou uma marca dele. Entre as décadas de 1960 e 1980, ele teve 38 canções no número 1 das paradas country dos Estados Unidos. Vários dos quais também entraram aí nas paradas single, considerando todos os gêneros musicais da Billboard, né? Isso sem contar todos os prêmios que ele recebeu, como um Grammy pelo conjunto da obra em 2006, entrou pro Hall da Fama de Compositores de Nashville em 77, pro Hall da Fama do Country em 94 e ainda pro Hall da Fama da Música de Oklahoma em 97. O que ele já foi pra Hall da Fama aí não é brincadeira, né? Coisa que fez então ele ser considerado como um dos maiores artistas country de maneira geral na história. E o Merlin Haggard continuou lançando ali discos de sucesso até a década de 2010, a década passada, até que ele faleceu em 2016. Mas deixando aí um legado gigantesco e essa curiosa história aí de ter se inspirado a se tornar um artista country depois de ter visto o Johnny Cash se apresentando na cadeia em que ele estava cumprindo pena. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia essa história. Você sabe quem é o Merlin Haggard? Ele não é tão conhecido aqui no Brasil, né? Mas pode ter certeza que pros fãs de country ele é gigantesco. Deixa aqui pra gente também se você conhece o Johnny Cash, esse sim já é bem mais famoso. Aqui do site deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!